A PGR arquiva o pedido de investigação sobre Moraes no caso Banco Master. Malu Gaspar, a cada dia é mais atacada e recua. Disse agora que Alexandre de Moraes não pressionou o Banco Central, o Galipo. Esse é o cenário das novas notícias que tivemos aí no Brasil. E eu faço uma pergunta a você. Até quando nós vamos aceitar tanta corrupção no nosso Brasil? Mas antes de falarmos um pouco mais sobre isso, deixe seu like, faça um comentário e se inscreva no canal para a gente poder atingir o maior número de pessoas. Gente, assim fica impossível viver no Brasil sem estar indignado com a nossa classe política, com a nossa Corte Suprema, inclusive com a população que assiste tudo de cabeça baixa e não toma atitude. Nós precisamos urgente nos unir e ir às ruas, independente de se você seja de direita, de esquerda ou de centro. O que está em jogo aqui é a honestidade dos nossos políticos, a honestidade da Suprema Corte e a coragem do povo para poder correr atrás de seus direitos. Porque no Brasil, só quem é preso é ladrão de galinha. Os grandes milionários, a classe alta, nunca acontece nada com eles. Sempre dá em pizza. É sempre um conluio ali do executivo, legislativo e judiciário. A gente trabalha no dia a dia para ganhar salário mínimo, enquanto esses bilionários estão rindo da nossa cara. O Daniel Vorcaro cometeu aí a maior fraude financeira desde o início da República. São 12 bilhões de reais. É como se ele tivesse roubado 10 iPhones de cada cidadão brasileiro. Para mais. É como se ele tivesse roubado todo o cidadão brasileiro. Aí agora me vem o Procurador-Geral da República e simplesmente retira qualquer tipo de investigação de Alexandre de Moraes, que, segundo fontes da Malu Gaspar, procurou o Galípolo, que é o chefe do Banco Central, e a gente não sabe para que foi essa conversa. Segundo Alexandre de Moraes, foi para falar da Lei Magnitsky. Será que precisa de 6 ligações para conversar sobre a Magnitsky? Sendo que sua esposa tem um contrato com um banco de 129 milhões de reais, um valor absurdo. E vai ficar por isso mesmo? O certo era uma investigação minuciosa nesse contrato, nessa prestação de serviço da esposa de Alexandre de Moraes, e também uma investigação sobre os contatos do Alexandre de Moraes, tanto ao Galípolo quanto ao Vorcaro, ou qualquer ligação que ele tenha nesse caso. Tem que pegar o celular do Alexandre de Moraes, investigar a fundo, porque o povo precisa saber a verdade. Se ele for inocente, que seja inocentado após a investigação. E não simplesmente retirar a investigação. Por quê? Isso faz o povo cada vez mais ter descrédito na nossa política e no nosso judiciário. Por isso que tem tanto bandido no Brasil. Que eles falam, se os políticos roubam a gente, então a gente também vai poder roubar, a gente tem o direito de roubar. O judiciário brasileiro está totalmente descredibilizado, ninguém mais confia, ninguém mais acredita.
O Dias Toffoli ia fazer hoje uma acariação, botar de frente aí o fiscal do Banco Central, o do BRB e o do Banco Master, para confrontar as versões, sendo que ainda nem houve depoimento de cada um deles. Aí vem o Toffoli depois, não, eu fui precipitado, retirou a acariação. É uma lambança atrás da outra. O que o Toffoli foi fazer viajando num jatinho junto com um advogado de um dos acusados do Banco Master? Será que vocês estão achando que o povo brasileiro é burro? E até quando o povo vai aceitar isso e não vai às ruas? Chega, gente. Tá na hora do povo mostrar o seu poder. Tem que se unir. Aí agora vem a esquerda, que sempre elogiou a Malu Gaspar, quando a Malu Gaspar expunha fatos sobre Bolsonaro e sobre a direita, sobre a trama do suposto golpe, suposta tentativa de golpe. Aí toda a esquerda elogiava a Malu Gaspar. Agora que a Malu Gaspar coloca esses assuntos à tona de fontes que ela teve. Aí o pessoal fala, não tem prova. Tem as fontes são protegidas, gente. Você acha que ela ia falar isso, enfrentar Alexandre de Moraes sem um resguardo jurídico? Sem provas? Ela tem as fontes. Ninguém vai enfrentar Alexandre de Moraes à toa, não, gente. A gente tem que atacar a mensagem, não o mensageiro. Que Alexandre de Moraes prove que ele não é culpado. É isso que tem que acontecer. E não atacar jornalista por expor uma suposta falcatrua dessa magnitude. É por isso que o Brasil não vai para frente, gente. Acordem. Ninguém tem que atacar a jornalista, não. Nós temos que agradecer ela por expor esses acontecimentos. Dar apoio a ela, para que ela continue firme, expondo o que tiver que expor. Porque o povo tem que saber do que acontece. Isso é o que a gente fica sabendo. Imagina o que não acontece por debaixo dos panos. O celular de Vorcaro já foi apreendido. Tem gente grande, tem peixe grande, que já falou que se o Vorcaro abrir a boca, vai cair muita gente poderosa. O que esse cara sabe, gente, não tá no gibi. Envolvimento aí com políticos, com pessoas do judiciário. Então, a gente tem que saber, gente. Porque quem paga essa conta somos nós. E o governo Lula atinge recorde histórico da dívida pública e fecha 2025 com 8,5 trilhões de dívida pública. Um péssimo gestor. Muito provavelmente a direita vai voltar ao poder. Seja com Flávio Bolsonaro ou com Tarcísio, que na minha ótica seria a melhor opção. Não tem escândalo de corrupção, não tem esse envolvimento nessa trama golpista. Seria a salvação do Brasil, gente. Um cara mais ao centro. Um cara que vai unir o país. Ninguém aguenta mais Lula. Já demonstrou total incompetência como gestor. Bolsonaro está preso. Muita gente fala que é preso político. Não está preso porque fez coisa errada. Está preso porque cometeu crimes. Simples. Se tivesse passado a faixa da presidência para Lula, ele estaria concorrendo agora. Não foi humilde. Enganou o povo. Fez o povo de bobo, ficar nas portas dos quartéis. Falando que houve fraude, insinuando que houve fraude, sendo que ele mesmo sabia que não houve. Fazendo o povo de bobo, é mentiroso. E Flávio também é mentiroso.
Né? Agora, entre Flávio e Lula, entre dois mentirosos, você põe na balança, ainda é melhor Flávio e Bolsonaro. Nem que seja para mudar a cara da gestão. Porque ninguém aguenta a mesmice, gente. Ninguém aguenta mais Lula. Essa é a verdade. Só que isso não nos dá o direito de faltar com respeito com quem é de esquerda, quem é eleitor de esquerda. Eu mesmo tenho muitos amigos de esquerda e muitos amigos de direita. Então eu respeito eles. Mas a minha preferência é que haja uma mudança. Nem que apareça aí outro líder de esquerda, um Ciro da vida. Né? Mas Lula tem que sair, gente. Chega. Quarto mandato de Lula, ninguém aguenta mais, não. É rumbo atrás de rumbo. É má gestão atrás de má gestão. É corrupção atrás de corrupção. Sendo que Lula representa a corrupção do Brasil. Porque na época da Lava Jato, muita coisa foi exposta. E hoje a esquerda, não, lavajatista. Fala mal da Lava Jato, sendo que a Lava Jato só serviu ali para expor muita falcatrua que acontece no sistema. Agora, Sérgio Moro julgou de uma forma errada. Né? Por isso que foi anulado o processo. Não precisava Sérgio Moro fazer o que ele fez. Descobriram que ele estava ali em conluio com a Polícia Federal, com outras pessoas, que ele não podia estar em contato, ele tinha que ser imparcial. Né? E Trump disse que abandonou Bolsonaro porque Bolsonaro é um perdedor. Trump, gente, não está batendo muito bem da cabeça não, né? Mas quem não esperava isso, gente? Você acha que Trump está preocupado com Bolsonaro? Nunca teve. Sempre esteve preocupado com os interesses dos Estados Unidos. Agora ele está preocupado em tomar a Venezuela para ele. Né? Em fazer bons negócios com Lula. Ele não está nem aí se Lula é de esquerda. Você vê como é que ele descartou Bolsonaro? Que piada Eduardo Bolsonaro virou. Uma piada. Foi caçado e agora está sem passaporte. Pode aguardar que mais hora menos hora eles extraditam Bolsonaro para o Brasil e Eduardo Bolsonaro vai acabar sendo preso. Como pode tamanha burrice? De Eduardo Bolsonaro, de Bolsonaro, né, do ex-diretor da PRF, que tem um vídeo lá falando que tem mestrado disso, doutorado daquilo, formado nisso, formado naquilo outro. O que adianta tanta formação e ser tão burro a apoiar uma trama golpista como ele fez, fechando as ruas para o povo não ir votar na esquerda, não ir votar no Lula? Como pode um cara que tem um salário bom, cara rico, pode-se dizer, se meter numa enrascada dessa? Meu Deus do céu, é inacreditável. Nós trabalhadores, na luta diária ali, trabalhando 8 horas por dia para ganhar salário, enquanto esses caras ganham de 30 mil para cima e faz umas coisas erradas como essa, cometendo crimes, e agora vai ser preso. Vai estar junto lá com Anderson Torres, na mesma cela. 2 patetas. Não é possível, gente. Vamos acordar, vamos parar de defender esse povo, vamos parar de defender a classe política. Tanto esses políticos da direita corruptos, quanto os políticos da esquerda corruptos. Vamos procurar gente honesta, gente com reputação ilibada. É o mínimo que eles têm que ter para serem eleitos. Porque ninguém aguenta ser feito de trouxa não, gente. E é por isso que nós temos que ir às ruas, temos que protestar, lotar as ruas e mostrar que nós queremos que sejam investigados todos do STF que precisarem ser, todos do Legislativo, todos do Executivo, o careca do INSS, todos envolvidos, o Lulinha, saber direito o que está acontecendo aí, que ele recebeu essas mesadas aí do careca do INSS. Tem que investigar todo mundo. Não é caçar opositor, não é caça às bruxas, não. É colocar os fatos na mesa.
Quem é culpado, que pague. Quem é inocente, que seja inocentado. É isso que nós queremos, a verdade e a justiça. Coisa que nós não temos no nosso país.